Gente, continuando aqui, só para ilustrar que eu achei a revista dos pessoal dos universos lá. Na verdade, a revista ela não apresenta a teoria desse físico, não. O nome dele é Vladimir Sanches. Vocês podem tentar pesquisar na internet. Eu achei essa teoria dele na internet. Vladimir, né? W-L-A-D-I-M-Y-R. Sanches, S-A-N-C-H-E-Z. Vladimir. W-L-A-D-I-M-Y-R. Sanches, S-A-N-C-H-E-Z. Ok? Ele é físico formado pela USP, engenheiro mecânico, engenheiro nuclear, mestre e doutor em ciência pela USP, PhD em gerenciamento de só isso. E presidente do Instituto de Pesquisa e Ensino da Cultura Espírita. Legal demais, né? Aí ele fala o seguinte, olha, nesse sentido recomendamos aos incrédulos a leitura da revista Scientific American Brasil, ano 2, número 13, junho de 2003, página 36. Universos paralelos, onde se especifica que, mais que a fantasia da ficção científica, universos alternativos são uma realidade confirmada pela observação astronômica. Então, se quiser olhar a recomendação dele dessa revista. Ok? Bom, então, prosseguindo. A mente. Tem esse texto aí do Pensamento e Vida, em que o Emmanuel, bom, vocês sabem que o Pensamento e Vida ele é uma obra que é usada no plano espiritual? Não. Vocês não lembram do som dos livros. Olha só, no primeiro parágrafo, perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro do plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Esse livro aqui é uma cartilha usada no plano espiritual pelos espíritos que vão reencarnar. Eles leem esse livro antes de reencarnar. Legal, né? Aí eles trouxeram para o plano físico com algumas adaptações para os encarnados. Pensamento e Vida do Emmanuel, tá? Aí, logo no primeiro capítulo do Pensamento e Vida, o capítulo 1 se chama A Mente, aliás, o espelho da vida. E ele fala que a mente, ela é o espelho da vida em toda parte. Agora, como que funciona o espelho? O espelho é uma superfície que reflete as imagens que são colocadas na frente dele. Então, a mente, ela reflete as coisas que são apresentadas para ela. E depois, no capítulo, só uma vez, o tema do encontro do participante é família. E é legal porque no capítulo 12, família, ele fala o seguinte, que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como sendo essencial dos nossos reflexos. Então, se a mente ela é o espelho da vida em toda parte, a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Onde nós vamos nos identificar mais. Isso do ponto de vista da mente também, né? É onde nós vamos identificar mais características nossas em outras pessoas. Então ele fala que a mente é o espelho da vida e tal, né? Nos seres primitivos aparece sobre a glândula do instinto. Aí ele fala sobre essa coisa da inteligência e tudo mais. Quem quiser saber o texto, eu até coloquei na íntegra, mas quem quiser o texto todo, pode procurar no Pensamento e Vida. E aí é interessante porque quando a gente está pensando na mente como o espelho da vida, ou seja, ela refletindo aquilo que a vida nos apresenta, a gente volta a falar aquela coisa do espírito, da inteligência, da necessidade do contato do espírito em intelectualizar a matéria, através dessa manifestação inteligente e tudo mais, e nós voltamos a ver, a entender como a mente funciona nesse processo. Por quê? Porque a mente, ela de uma certa forma, a gente pode entender a mente enquanto
um elemento que está vinculado ao fato de nós estarmos encarnados, mas ao mesmo tempo ela está diretamente vinculada ao fato de nós sermos criaturas que estão extramaterial, que se manifestam através desse mecanismo aí que é extramaterial, o espírito se manifestando no corpo ou na matéria. Então é meio maluco porque a palavra mente, de uma certa forma, ela fica nesse lugar meio abstrato, porque a mente ela não é o cérebro, mas ela está vinculada ao cérebro, né? A mente ela não é o cérebro, a mente ela está vinculada aos dois planos, ao plano espiritual e ao plano material. Por que ela está vinculada também? Por ser o reflexo, né? Ser o espelho da vida, para a mente ser o espelho da vida, ela não reflete só os nossos raciocínios intelectuais, a sua lógica, ela reflete os elementos que são do campo emotivo, do campo abstrato, do campo subjetivo. Então ela perpassa por esses dois universos que são diferentes, né? Aí o André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele descreve a casa mental, ou seja, ele subdivide a mente em partes para que a gente possa compreender o funcionamento da nossa mente. E aí a gente vai falar daquela questão que a gente estava falando antes do intervalo do esquecimento do passado. A gente fala de planejamento reencarnatório, aí a gente fala assim, como é que funciona esse trem de planejamento reencarnatório se a gente reencarna e esquece do passado, inclusive do planejamento? Como é que faz? Nós vamos falar sobre isso também. Aí a gente trouxe essa imagem aqui para ilustrar para a gente os níveis da casa mental, essa divisão que o André Luiz propõe no livro O Mundo Maior e que também o Jorge Andréa propõe no livro Forças Sexuais da Alma. Nos dois livros a gente vai encontrar uma divisão bem parecida, talvez um termo ou outro diferente, mas o conceito do que vem a ser esses níveis de divisão da casa mental, eles vão ser bem parecidos. Então, ele compara a nossa mente como se fosse uma casa com um porão, com um andar dentro e com um sótão. E aí ele divide, falando que o porão seria o subconsciente, o andar dentro seria o consciente ou o presente, e o sótão seria o superconsciente ou futuro. Nesse sentido, eu até tinha anotado aqui, né? Nesse sentido, esses três níveis da nossa mente, eles estão vinculados a aspectos temporais da nossa mente. Por isso que ele fala que o subconsciente está vinculado ao passado. E aí, no Mundo Maior, o André Luiz fala que o subconsciente ele vai guardar informações relativas às coisas que viraram hábitos ou são automatismos para aquele espírito. Existem automatismos que são naturais, por exemplo, respirar. Respirar é uma coisa que todo mundo faz sem pensar, né? Isso é uma informação que a gente vai guardando no subconsciente, né? E as informações que são automatismos, por exemplo, se eu der um tapa nele aqui, ele vai sentir dor e ele vai reagir de uma determinada forma, né? A forma com a qual ele reage automaticamente é uma informação do subconsciente. Quando o caboclo toma um tapa na perna e ele se controla para não ter a reação que ele teria automaticamente, aí é o quê? É o consciente tentando trabalhar. Agora, se eu der um tapa e ele oferecer a outra face, aí é o subconsciente, que é o futuro, né? É a meta, é o superconsciente. Superconsciente. Então, o consciente ele está vinculado ao esforço e à vontade, e são as atitudes que a gente desempenha nos dias atuais, é o presente. E o superconsciente está vinculado ao futuro, à meta, ao ideal. É aquilo que a gente, quando está ouvindo o estudo, fala assim, eu vou mudar, eu vou ser assim agora. É interessante porque são informações que existem na nossa mente, mas não necessariamente se manifestam nas nossas atitudes. Isso no caso do superconsciente. Por quê? Porque
quando eu falo de um ideal de melhoramento, quando eu falo de uma atitude diferenciada, quando eu vou na Congeb, que eu encontro, que propõe uma forma, propõe uma oportunidade da gente viver de maneira diferenciada, quando eu tomo essas iniciativas, é o superconsciente falando, olha, ser assim é legal, ser assim é bom, vamos tentar ser assim. Mas não significa que você vai conseguir. Que se você conseguir, aí isso vem para o consciente, e a partir do momento que aquilo vira um automatismo, se passa para o subconsciente. O mais legal disso tudo é que quando você pensa, se você associa isso à reforma íntima, você começa a pensar o seguinte: esse negócio de matar o homem velho é meio relativo, até mesmo porque o espírito ele não deve acreditar na morte, né? Porque a morte não existe. Então você não mata o homem velho, não tem jeito de matar o homem velho. Você coloca o homem velho no subconsciente. Por quê? Porque os automatismos eles vão ficar guardados no subconsciente. Você vai resgatar aqueles elementos do subconsciente conforme o seu consciente precisa ou quer. Então, uma determinada atitude ruim sua, ela pode voltar à tona. Se o seu consciente quiser que ela volte, ela vai voltar à tona. Por isso que aí a gente fica pensando assim, não quer dizer que a pessoa ela não evoluiu? Não, ela evoluiu, mas ela guarda aquilo com ela. Tudo aquilo que a gente fez vai ficar com a gente. Por isso que a gente tem o esquecimento do passado quando a gente encarna. Porque para a gente estar hoje aqui intelectualizando a matéria, nós já passamos por diversos estados diferentes. A gente sabe que nós já passamos por outros reinos que não o nominal. Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que fomos intelectualizando a matéria, tanto que intelectualizando a matéria é coisa do espírito. Nós fomos evoluindo, tanto que começamos a exercer atitudes instintivas que denotavam o princípio do exercício da inteligência. Os animais, de uma certa forma, as atitudes instintivas deles vão se aprimorando a tal ponto que a gente começa a achar que o bicho está pensando. Nossa, gente, olha que bonitinho, ele sempre reage dessa forma. É instinto, não é inteligência, é instinto. Mas o instinto ele vai se aprimorando, ele vai se automatizando, até que a gente chega num ponto em que há essa troca do reino animal com o reino nominal, que segundo os espíritos ela não é feita na Terra, ela é feita em outros planos, em outros lugares. Esses lugares paralelos. Pode até ser sim. O mais legal, gente, é a gente descobrir que esses lugares existem, né? Isso é muito legal. O lance da casa mental ficou claro, mais ou menos como é que ele funciona e tudo mais? Não tem problema, não, acostumado. Reflexo. É instinto. Então, por isso que Emmanuel fala que a família é um santuário divino, porque é nela que nós vamos ser aquilo que ainda está tão difícil em nós. Daquele outro, o cotidiano com o outro, os hábitos do outro, a gente vai ter os próprios hábitos. Então, a gente é uma escola mesmo, porque a gente não quer aquele hábito mais. Exatamente. Então, isso é educativo. É o centro essencial dos complexos da nossa mente. E aí, é muito interessante isso, porque aí a gente entende a dádiva da reencarnação. Porque mesmo a família consanguínea, não sendo a família espiritual, é uma família que tem afinidade com todo esse processo aqui, com as coisas, com as nossas conquistas do subconsciente, com os nossos esforços do consciente e com os nossos ideais do superconsciente. Então, o vínculo ele é direto, por isso que a gente se identifica tanto e por isso que a gente briga tanto. Porque às vezes é doloroso se ver com o outro. Esse evangelho na cabeça. O evangelho na cabeça, reforma íntima. Mas é um hábito, é essa. Exatamente. Agora é muito legal porque o consciente ele está vinculado ao nosso esforço e à nossa vontade. Então a tendência das nossas atitudes irem para cá, passarem a ser automatismo, depende diretamente do nosso empenho e esforço
em, ao receber os estímulos que essa vida nos proporciona, trazer eles para cá e fazer eles virarem automatismo. É esforço, é esforço. Eu gosto de falar que para evoluir nós temos que ser rigorosos. Há que se ter rigor para evoluir. Por quê? Porque se a gente não tiver rigor, se a gente for frouxo, as nossas conquistas não vão se sedimentar. Elas não se sedimentam. E isso é muito curioso porque assim, às vezes a gente acha, vindo para o Monte Carnaval, já deu um passo, né? Eu não estou lá na Muvuca e tal, vim para cá, estou a fim de estudar, conhecer mais a doutrina do Espírito. Você acha que já sedimentou? Não sei. Vai ser colocado à prova ao longo da vida. E isso só vai virar automatismo se você for capaz de encarar o mundo com as conquistas que você fez aqui dentro e não esmorecer. Porque é super difícil. É difícil mesmo. Na hora que você entra no mercado de trabalho, na convivência no seu trabalho, na convivência na sua escola, é difícil porque se você se depara com situações, com convites, né, com oportunidades que às vezes são contrárias àquilo que você está fazendo aqui dentro, que você está buscando aqui dentro. E aí, se a gente tiver a atitude religiosista, o que nós vamos fazer? A gente vai negar, mas não tem problema, vou fazer errado aqui, depois sábado eu vou lá e não faço. É a atitude religiosista. A gente hoje em dia é tão fácil fazer isso, ainda mais para o espírita, porque a doutrina espírita ela nos dá liberdade para tomar as atitudes que a gente quiser. Só que a gente esquece às vezes que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. As consequências virão, causa e efeito. É certeiro que a sua frouxidão agora, depois lá na frente você vai sentir o peso de ter sido frouxo naquele primeiro momento. É lei divina, não é Deus que vai vir te castigar, não. Se Deus fosse vir te castigar, ele era imperfeito. A lei ela já te dá a resposta automaticamente. Uma hora aquilo vai vir para você. E às vezes não vai vir forma de sofrimento ou de castigo. Vou passar fome, vou passar dificuldade, uma pessoa da minha família vai morrer, não. Às vezes é a própria consciência que vai te pesar. Ou às vezes daqui a 5, 10 anos você vai sentir tanta falta da vivência que você tinha aqui dentro e não vai ter as mesmas oportunidades de exercer que você está tendo agora. É fato, essas coisas virão. Então, por isso que a gente fala que é lógico, é importante a gente se esforçar para vivenciar as coisas que a gente está podendo vivenciar, mas ao mesmo tempo é importantíssimo que a gente se esforce em sedimentar essas atitudes, essas mudanças que nós estamos imprimindo na nossa vida. Então quem fala assim, nossa, achei isso tudo legal pra caramba, vou estudar agora, eu vou bem a vida. Não pode ser só da boca para fora, isso tem que ser uma... E o difícil é o seguinte, é que para uma coisa virar automatismo, a gente tem que exercitar muito. Vamos pegar o pessoal do universo da dança aí. Quantas horas por dia o pessoal passa, às vezes, treinando para um movimento ser natural, ser fácil de fazer. Para ele com a perna aqui assim, ó, né? E sorrindo ainda. Verdade. Quantos anos ele demora para conseguir fazer isso de maneira natural? Anos e anos e anos, praticando horas e horas e horas. Vamos pegar o Cacau, né? Quantas horas o menino fica lá no violão? Dedicando. Quem quer pão, né? Gente, eu lembro do Ricardo, quando ele começou a tocar violão, treinando lá o parabéns para você, eu jogando videogame do lado. Aí eu pausava e olhava para ele assim, você é muito lá esse negócio. Aí eu voltava pro videogame. Então, jogando. Depois de 3 meses eu comecei a fazer aula com ele. Mas a primeira semana foi insuportável. E quando ele entrou para a universidade, era terrível, assim, porque ele chegava em casa e aí, assim, convivendo com os colegas estudantes, todos falavam, tem que estudar 8 horas por dia. Aí eu tem que estudar 8 horas por dia também. Aí era 8 horas por dia, mas assim, era a mesma música.
8 horas lá. Eu falei assim, cara, você já sabe tocar essa? Ele, não, mas eu tenho que aprimorar a digitação, eu tenho que aprimorar o som da nota tal, mas eu tenho que ficar assim, gente do céu, não é possível, né? Para a coisa ficar automática. Aí eu ainda até brinco com os meninos lá, os violonistas lá do Cacau, eu vi pensando assim, gente, como que pode, se 5 meses estudando a música tantas horas por dia, e ainda precisa, na hora de tocar, tem que vir com a partitura. Não é possível, não é possível, vocês não decorar esse negócio, né? Mas é esse negócio, para a coisa ficar automática, o exercício tem que ser enorme. É igual com uma obra de arte. Por exemplo, eu gosto de música clássica e tal. Para você conseguir apreciar o negócio, você tem que ouvir mais vezes, né? O que a gente acaba aprendendo, às vezes até gostando de umas músicas aí duvidosas, que é fácil de assimilar, é fácil de automatizar, é muito fácil de automatizar. Escuta demais e são tão poucos detalhes que fica fácil de memorizar. É pouca informação, então é fácil de memorizar. Aí para aquilo virar automático é fácil. Por isso que às vezes você nem gosta, mas a música fica na sua cabeça. Tem dias isso. É verdade, mas é verdade. É tão pouca informação, você vai pegar a letra do negócio. É muito pouca informação, né? O trem fica na sua cabeça. Porque a mente absorve isso de maneira muito fácil. Não quer dizer que, então eu sou um pecador, não estou evoluindo, estou buscando as reminiscências do meu subconsciente, estou virando um homem primitivo e tal. A pessoa não precisa sofrer com isso. É natural, porque é mais fácil de assimilar. Agora, também é natural, vocês lembram do Paulo quando ele fala, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, mas, né? Eu me alimentava como menino. Hoje sou homem e eu me alimento. É outra história. Então, se você exercita a sua alimentação como homem, quando vier comida de menino, você não vai querer. Porque aquele alimento não te sacia. Não é à toa que quando você come danoninho, você tem que comer um monte. Porque aquilo não te sacia. Você não aguenta comida de menino. Brincadeira, né, gente? É óbvio, né, que é uma analogia, não é comida mesmo. Mas vale falar que às vezes alguém está achando que eu estou falando de comida de comer mesmo, né? Ainda mais os fãs aí da nutrição. Eu vivo falando de espíritos, cuidado com a apologia com milância. A gente faz muita apologia com milância. Valeu aí, né? A casa mental está de boa, né? Tem até 8h35. Bom, pergunta 919 dos inscritos. Qual o meio mais prático, né? O meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: o sábio da antiguidade, como disse, conhece-te a ti mesmo. Legal? Gente, essa pergunta é fácil a resposta, né? Que é fácil de decorar. Pergunta 919. Gente, guarda essa na cabeça, porque a resposta é muito legal. E o mais legal é que o Kardec não é besta nem nada. Ele foi lá e perguntou se tinha como explicar como é que conhece a si mesmo. Não é verdade? Então, só para a gente se situar aí na história, o sábio da antiguidade que disse isso, você sabe quem foi? Sócrates, ele fez o trem ficar famoso, mas isso estava escrito, exatamente, isso estava escrito no oráculo lá que o Sócrates foi consultar. É o templo de Delfos, o oráculo de Delfos. Ele foi lá consultar e lá que estava escrita essa informação lá, conhece-te mesmo. Aí ele achou aquele negócio tão legal que ele começou a divulgar por aí e as pessoas associaram isso à pessoa dele. Agora, o Sócrates, por exemplo, é uma figura muito interessante porque ele foi, na época dele disseram que ele era o homem mais sábio do mundo, porque uma das célebres frases de Sócrates era: só sei que nada sei, né? Então, o princípio socrático, o princípio de
do pensamento socrático era o seguinte: eu preciso me conhecer ignorante para que eu possa aprender as coisas. Que é aquele texto do Sêneca que eu estava falando a respeito do poder da ignorância. Uma vez que você se reconhece, né, ignorante de uma informação, você se torna apto a aprender. O que o Sócrates fazia com os, né, quando ele era questionado pelos outros filósofos da sociedade e tudo mais? O Sócrates, ele tentava dominar o assunto o máximo possível através da maêutica, que era o processo de ele chegar, por exemplo, bom, eu quero aprender sobre sapato. Ele ia para um cara especialista em sapato, procurava um sapateiro. Aí ele perguntava tudo que ele podia perguntar para o sapateiro, para que o sapateiro explicasse para ele o que era um sapato. Só que o que o Sócrates fazia? Durante a explicação do sapateiro, ele ficava tentando identificar em qual ponto a explicação era falha. E aí, quando ele achava a falha na explicação, ele fazia com que o sapateiro descobrisse que ele não sabia o que era o sapato. Então, ele construía um pensamento para desconstruir esse pensamento. E ele fazia isso com, eu esqueci o nome do povo lá que ficava. Os sofistas, exatamente. Ele fazia isso com os sofistas, né? Derrubava o conhecimento. Ele fazia com que o sofista construísse todo um raciocínio e às vezes com uma pergunta ele derrubava aquele raciocínio, porque era um raciocínio fragilizado, era um raciocínio frágil. Agora ele fazia isso de sacanagem, não, só para dizer não, caramba. Na verdade não, era a busca pelo conhecimento verdadeiro. Então, eu tinha brigas homéricas com meu irmão mais novo por causa disso. E eu argumentava dessa forma, mas eu acho que eu também era pirracento, não era só porque eu queria construir conhecimento elevado. Mas eu falava isso com ele, às vezes ele apresentava para mim uma teoria, para qualquer coisa, para a gente consertar um videogame. Não, vamos fazer assim, assim, assado, eu virava assim, velho, se você fizer assim, vai dar isso e tal. Ele falou assim, mas você só discorda de mim, não é possível, então a gente brigava muito, porque ele achava que eu discordava muito dele. E eu falava assim, velho, eu estou discordando de você porque para a gente chegar na melhor solução. Não é porque eu não quero que conserte videogame, eu quero que conserte videogame. Não é quem eu gostaria de consertar. Então, a gente discutia muito e eu falava isso com ele. Eu falava assim, olha, é só por causa disso, é para a gente tentar construir um negócio mais sólido. Então, o primeiro passo para a gente começar a aprender é a gente assumir que a gente não sabe. E isso é muito difícil. Que envolve uma coisinha que chama orgulho, uma coisona, né? Retificando o orgulho e o egoísmo. E o egoísmo é o pai de todos, porque o orgulho nasce do egoísmo também, né? O que é o egoísmo, gente? É o culto a si mesmo, não é verdade? Agora, é engraçado, olha como que Deus tem a mãe. Por que Deus tem a mãe? Porque o egoísmo, ele é a raiz de todos os males que nós temos, né? Todas as chagas da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, o egoísmo é o princípio do amor. Por quê? Porque Jesus fala para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então o egoísmo, ao mesmo tempo que ele é a maior das chagas, ele é o princípio da maior das bênçãos, que é o amor, do maior dos dons, que é o amor. Então é muito legal, porque assim, ser egoísta não é de todo um problema, a partir do momento que a gente é uma dualidade muito incrível, assim, porque ao mesmo tempo que não há problema, porque você tem que amar a si mesmo também, você só ama o próximo na hora que você para de se preocupar apenas com você. Então a linha entre o exercício do amor e o egoísmo, ela é muito tênue. É muito tênue. Eu já li também que o egoísmo foi extremamente necessário para a gente construir nossa individualidade. E quando a gente estava no reino animal, foi através do egoísmo que a gente foi se reconhecendo como individualidade. Eu costumo falar
que o egoísmo é a associação do amor e da ignorância. Por quê? Porque quando você é egoísta, quando você age com egoísmo, você está buscando o quê? A sua felicidade, não é verdade? Mas de maneira equivocada, ou seja, você está sendo ignorante, você está buscando a felicidade de maneira equivocada. Então, por exemplo, quando o ladrão rouba, ele está tentando ser feliz, mas de maneira equivocada. Não é a melhor maneira de ser feliz, mas no fundo ele está buscando a felicidade. Até a pessoa que mata, não que o objetivo direto do assassinato seja a felicidade, mas se ele matou é porque ele tem as justificativas dele, e no fim da história todo mundo quer ser feliz, mas nós buscamos de maneira equivocada, porque nós somos ainda ignorantes, né? Cada um em um grau, em uma escala, mas no final das contas a gente busca a felicidade de maneira equivocada. Por quê? Porque a gente busca a felicidade em coisas que são passageiras. Por exemplo, você feliz quando eu passar no vestibular, mas isso passa. E aí, depois que você passou no vestibular, acabou? Você pode morrer já? Evoluir? Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro tal. Ah, quando eu casar com fulano, eu vou ser feliz. Mas e aí? A gente deposita a nossa felicidade em coisas que não são duradouras. Daqui a pouco vamos falar da felicidade. Mesmo porque ela não é desse mundo, né? Nós vamos falar exatamente sobre isso. Mas vamos no Santo Agostinho. A gente falou do Sócrates, aí o Kardec virou e perguntou assim, olha, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima do Sócrates e tal, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Isso é muito difícil. Qual o meio de conseguir? Aí a resposta é muito grande. Eu peguei um pedaço dela. O Santo Agostinho fala assim, olha, fazia o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivesse motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Ou seja, ele fazia uma análise diariamente do seu comportamento durante o dia que se passou. Porque assim ele entendia o porquê e quais as reações que ele tinha diante das coisas que aconteciam ao longo do dia dele. E assim ele começava a perceber, nossa, quando acontece isso, eu reajo de tal forma. Bom, isso é um processo de autoconhecimento. Aí ele já fala que, através desse processo de autoconhecimento, ele já avaliava como ele deveria se comportar quando as pessoas não estavam satisfeitas com as atitudes que ele tinha tomado ao longo do dia, quando as pessoas se queixavam dele. Né? Aí ele fala, todas as noites evocasse todas as ações que praticaram durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, voltou para Deus. E o seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiria para se aperfeiçoar. Porque crede, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizesse alguma coisa que, feita por outro, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. É um exercício muito interessante, né? Analisando as nossas atitudes, se a gente imaginasse outra pessoa fazendo o mesmo que a gente fez, se a gente reprovaria. Se a gente reprovar é porque a gente não agiu da melhor maneira. E mais, ele ainda pergunta, se você adentrasse agora no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, como é que você se sentiria? Mais ou menos. É difícil, né? E vale lembrar uma palestra do
Edivaldo, narra a história de Santo Agostinho, né? Que ele, me parece, era um dos 5 filhos de Santa Mônica, né? Que é conhecida como Santa Mônica, que era uma mulher muito boa, muito contrita a Deus, e ele era considerado de marido. Inclusive, o Edivaldo fala que ele havia puxado, né? O pessoal falava o pai dele. Ele era baderneiro, gostava de roubar, dar prejuízo às pessoas, né? Onde ele chegava e criava a maior confusão. E ele fala, né, o Edivaldo, que o próprio Agostinho diz que foi a persistência da oração da mãe dele, que orou por ele seguramente, acho que 20, 30 anos, até ele entrar numa igreja, num lugar e escutar uma pregação falando de Jesus. Foi que ele se converteu, mas não foi da noite para o dia, a gente está vendo aí. Tem conserto. Tem conserto. Tem conserto. Agora, porque assim, é legal porque quando a gente se pergunta agora, nesse momento, o nosso problema é que a gente é muito imediatista. A gente quer que as coisas se resolvam automaticamente. Então, a gente pergunta, bom, se eu desencarnar agora e entrar no plano espiritual, onde nada pode ser ocultado, eu estou mal, né? Aí você pensa, nossa, fiz um tanto de trem errado e tal, você fica, até dá um frisinho na barriga, né? Porque a coisa não está boa do seu lado. Aí, passado algum tempo, você não se pergunta isso novamente. Por quê? Porque na hora você se sente mal e fala assim, não, precisa resolver o problema. Só que como não é um problema que se resolve em uma semana, você pega e vai e esquece mesmo. Você se esquece. Aí, vamos voltar no instinto. O que o Santo Agostinho sugere para a gente? Que a gente transforme a autoanálise num instinto. Mas primeiro, ela tem que acontecer na esfera do consciente, ser feita de maneira racional. Nós temos que pensar e lembrar de fazer. Bota um lembrete no celular, né? Hora da autoanálise. Beleza, chegou o lembrete, vamos fazer. Vai doer um pouquinho no começo, mas com o tempo você vai começar a perceber que está melhorando, que não fuge. Porque às vezes você pensa assim, se eu morresse hoje, o que ia acontecer e tal? Não vou morrer, não vou preocupar. Vai nessa. Vai nessa. Façam hoje, hein, gente. Façam hoje a autoanálise. Estou recomendando aí para vocês. O Santo Agostinho sugere que a gente faça isso repetidas vezes para que essa atitude nossa se transforme num instinto com o passar do tempo. A gente sempre vai pensar antes de agir. Primeiro a gente faz isso no final do dia, depois que fez tudo errado, a gente vai lá e vê que estava errado. Mas com o passar do tempo a gente vai começar a se controlar mais. Aí você dá um tapa na perna dele, ele já vai pensar um pouco antes de revidar. Né? Agora, é exercício, não é fácil. E por isso que eu falo, para evoluir, nós temos que ter rigor. Rigor no sentido de lembrar, olha, nossa, eu preciso fazer. Culto lá, é difícil às vezes a gente fazer um culto lá que se torna um hábito nas nossas casas, né? Ainda mais para o jovem que às vezes casou, né? Iniciou a vida a dois na casa nova, saiu da casa dos pais. E antes de ir na casa dos pais fazer o culto lá no dia, aí sai da casa dos pais, até o culto lá engrenar é um custo, é difícil, porque você esquece, porque tudo é muito, não, tudo trabalhando demais, e querendo ou não, logo durante a juventude, a gente precisa trabalhar mesmo, para construir a nossa vida material, que ela precisa ser construída e tudo mais, né? Então a gente precisa trabalhar mesmo, mas a gente se esquece, às vezes a gente acaba se esquecendo da vida espiritual, porque nós só estamos na matéria para intelectualizar. É só para isso. E a gente esquece disso. Mas nós vamos falar da felicidade daqui a pouco, que não é desse mundo, hein? Bom, aí o Santo Agostinho dá essas dicas, e ao longo da pergunta 919, da resposta dessa pergunta, da letra A, né? Ele desenvolve um pouco mais esse raciocínio. Acho que tem mais uns 2 ou 3 parágrafos, e ainda tem um comentário do Kardec a respeito dessas dicas aí que o Santo Agostinho apresenta para a gente a respeito desse exercício de autoconhecimento e tudo mais. Essa é uma das dicas que ele apresenta para nós. A gente pode até descobrir outras e tudo mais.
queria falar para vocês a respeito até do nosso planejamento reencarnatório. Porque a gente, existem várias facetas da doutrina espírita que fazem com que a gente se acomode nos desculpismos. O esquecimento do passado é uma delas. Por quê? Porque a gente vira e fala assim, como eu esqueci o meu passado, eu preciso ter um compromisso com o meu presente tão assertivo. Porque como eu não sei mesmo o que eu fiz no passado, o que está combinado, o que eu fizer é isso aí. Se eu chegar lá depois eu vou desenganar, eu falo assim, então eu esqueci, cara, como é que eu ia fazer? Né? Então volta e faz tudo. Aí volta e faz tudo de novo. Bom, o planejamento reencarnatório, mas sabe por quê? A gente não dá vazão aos sinais que a vida nos apresenta. A gente precisa ficar mais atento a essas coisas. Por quê? Porque o nosso planejamento reencarnatório, ele naturalmente ele foi feito com base na nossa família, nas coisas que vão acontecer com a gente ao longo da nossa vida, nas pessoas que vão aparecer ao longo da nossa vida. Então ele meio que se apresenta para nós de maneira espontânea, mas nem sempre nós damos atenção a isso. E aí o nosso processo de autoconhecimento vai nos ajudar a sermos capazes de nos dirigir nesse processo de planejamento reencarnatório. Por quê? Vou dar um exemplo. Você adora música, você adora tocar violão. Eu gosto sempre dos violonistas, apesar do Cacau não estar aqui. Mas ele adora o violão e quer que o violão seja a profissão dele. Só que ele pensa assim, mas para eu ter sucesso profissional, vai ser muito difícil, porque são poucos violonistas que atingem uma condição de sucesso profissional. Agora, se eu for um médico ou um administrador de empresa, eu vou conseguir sucesso profissional. Então, talvez seja mais fácil eu não ser violonista, apesar de eu sentir vontade. Tá, beleza. Isso é uma coisa que acontece muito na vida da gente. Se ele escolhesse ser médico, ele está errado? Não. Se ele escolher ser violonista, ele está errado? Não. Mas nenhuma das duas está certa? Por quê? Porque isso é uma coisa dele. Isso, a escolha que está de acordo com o planejamento reencarnatório dele, só ele vai saber. Por quê? Porque ele é que sabe dele mesmo. Por isso que o processo de autoconhecimento é um exercício que não deve acontecer depois que eu aposentar, que eu tiver tempo para fazer o meu autoconhecimento. Ele tem que começar agora, desde a hora que eu nasci. Eu preciso analisar as minhas tendências, as minhas más inclinações, as minhas boas inclinações, as minhas reações, para que eu possa fazer as escolhas baseado no que eu sei de mim mesmo. Então não tem como eu virar e falar assim, olha, você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo. Por quê? Porque só você vai saber. E ainda assim a gente pisa com um pouco de insegurança. Mas algumas das premissas do nosso planejamento reencarnatório, elas se apresentam de maneira meio clara para nós. A gente finge cego, prefere não optar, não fazer a escolha e atuar de fato naquela escolha que a gente fez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar o meu exemplo que eu acho bem curioso. Eu frequentei a espírita desde os meus 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe, ela me levou na missa, ela me levou no catecismo, né? Me levou na evangelização da criança e tal, e me levou nos outros lugares aí que eu não me lembro muito bem. Uns lugares muito doidos. Lugares que você viu umas águas azul, um lugar doido mesmo. Aí ela virou para mim e falou assim, filho, qual você gostou mais? Eu falei assim, mãe, eu gostei da evangelização. Ela falou assim, então você vai ter que ir toda semana, tá bom? 6 anos, tá bom. E aí fui para a evangelização, tudo mais e tal. Quando eu cheguei lá com os 12, 13 anos, eu não queria aparecer na casa de jeito nenhum.
E minha mãe falava assim, olha, se você não for, você vai ter que ir na missa. Ele falava assim, não, eu gosto mais da evangelização, eu não gosto da missa. Então eu continuei indo. Mas eu era bem rebelde, assim, até lá com os 14, 15 anos era bem difícil. Ficava de cabeça baixa no bar. Minha mãe podia fazer prece, eu fazia uma prece, uma palavra só para irritar ela. Eu era assim, teimoso ao extremo, assim, era para incomodar mesmo. Aí, eu fui para uma cidade, e eu até tinha uma expectativa de ir para uma cidade, assim, que a pré-mocidade não era muito divertida, e eu vi o pessoal da mocidade sempre rindo e tal, eu achava que seria legal, né? Aí eu fui para uma cidade e tal, meu irmão começou a tocar violão na mocidade, eu comecei a achar aquele negócio legal e tal. Mas o que me fisgou de jeito foi quando eu fui parar no ponto de carnaval. Eu fui na primeira prévia da 10ª Comecon e chegando lá, aliás, indo embora de lá, eu achando o máximo o negócio. Aí a coordenadora lá, uma das pessoas da coordenação geral, gritou assim, tem alguém, todo mundo naquela escadaria, que era o povo descendo, aquela gritaria, eu ouvi ela gritando, tem alguém aí do Luz da Esperança? E eu era o único do Luz da Esperança. Aí eu levantei a mão e tal, pensei, deve me entregar algum papel para eu levar para a minha cidade e tal, né? Aí ela falou assim, você quer entrar para a comissão de artes? Aí eu falei assim, eu nem sabia o que era Comecon, não sabia o que era encontro de carnaval, né? Eu falei assim, ela falou assim, não, você sabe fazer alguma arte? Eu falei assim, eu sei, eu aprendi a tocar violão, estou aprendendo a tocar violão. Ela falou, sério? Aí ela falou assim, o que eu tenho que fazer? Ela vem aqui domingo. Aí eu voltei lá no domingo e tal, né? E fui parar na comissão de artes. Eu não sabia, eu não tinha ideia do que era. Eu ensaiava com boldares, mas eu não conseguia imaginar o que ia ser o encontro. Mesmo indo nas prévias, imagina a lerdeza da pessoa. Eu ia na prévia, mas eu não conseguia imaginar como que seria lá na hora do encontro. Eu achava que ia ser uma coisa no meio da rua. Eu não consigo entender como que eu pensei dessa maneira. Só que eu parei no negócio. Pelo que eu me lembro, eu era péssimo, mas eu gostei muito daquilo, gostei muito mesmo. E aí no final do encontro, uma pessoa da Aliança Municipal me procurou e falou assim, Rodrigo, nós estamos montando um departamento de arte para a Aliança Municipal e nós gostaríamos que você participasse. Aí eu falei assim, gente, eu sou uma negação desse negócio, é possível, né, que gostaram. Aí eu fiquei pensando comigo e falei assim, gente, quer saber de uma coisa? Eu quero ser referência no tal desse assunto. Eu quero que as pessoas, eu botei isso como objetivo para mim, eu quero que as pessoas falem, lembrem do meu nome e associem a teatro, a arte e tal. Eu quero isso para mim. E eu tracei isso como meta. E acabou que virou minha profissão. Hoje eu vivo disso, né? Mas eu estou falando isso porque é curioso, porque num determinado momento aquilo se apresentou para mim e eu tive uma intuição muito forte de que eu tinha que me envolver com aquilo. E aí eu não tive medo, sabe? É lógico que depois eu vi como é que era salário e tal, deu uma balançada. Mas ainda assim eu falei assim, gente, eu tracei isso para mim. Isso foi há mais ou menos 14 anos atrás. E eu falei assim, gente, eu não quero saber, é o que eu escolhi para mim e eu quero seguir isso aí. Não estou falando que vocês devem fazer a mesma coisa. Não é por aí. Foi um processo meu e eu entendi que aquilo era legal para mim. Eu acho que vocês vão ver o processo de vocês. E eu acho que se vocês exercitarem o autoconhecimento, esse processo vai se dar de maneira mais tranquila. Isso é um campo que atinge o jovem. O processo de autoconhecimento não serve só para escolher qual vai ser a profissão ou qual a faculdade que eu vou fazer. Serve para muitas outras coisas. Né? Isso aí é um aspecto da vida. Nós estamos falando de reforma íntima. Reforma íntima é um processo que nós vamos viver o resto da nossa existência, porque nós vamos estar sempre melhorando. Pense em Jesus como coordenador do nosso planeta. Existe um cara que coordena o sistema solar.
Ele tem umas mães que Jesus não tem. Vocês entendem? Então, assim, o processo de evolução, ele é interminável. E a reforma íntima é um mecanismo, é um processo pelo qual nós evoluímos. Então, ele é interminável. E conhecendo a si mesmo, tudo fica um pouco mais fácil. Aí eu tenho um texto do Hamed aqui que fala sobre autoconhecimento, mas eu não vou ler porque eu tenho tipo 5 minutos. Então eu vou recomendar para vocês. É no livro Os Prazeres da Alma, o capítulo se chama Autoconhecimento, tá? Os Prazeres da Alma. Aí eu estava falando, né, que todas as coisas que a gente faz é buscando ser feliz. Inclusive o processo nosso de reforma íntima, a gente faz ele tentando ser feliz. Então a gente escolhe uma pessoa para a gente namorar, a gente escolhe uma pessoa para a gente casar, a gente escolhe uma profissão, a gente resolve se a gente vai ter tantos ou tantos filhos, ou se a gente não vai ter filhos, a casa espírita que a gente escolhe frequentar, a atividade na casa espírita que a gente resolve participar. Todas essas escolhas que a gente faz na nossa vida é tentando ser feliz. Por exemplo, eu frequento uma reunião na qual eu me sinto bem, na qual eu sinto que eu estou produzindo, na qual eu sinto que vou ser útil e tudo mais. Então todas essas escolhas são tentando buscar a felicidade. Aí o Kardec pergunta se o homem pode gozar de felicidade completa na Terra. E os espíritos respondem que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Mas felicidade completa, não. Ser tão feliz quanto possível. Aí, um pouco mais, esses aqui são grandes, mas ele pergunta, se eu não me engano, o tamanho. Bom, ele pergunta, se eu não me engano, acho que é 922, né, que ele fala que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, ou seja, cada um pode ser tão feliz quanto possível, né, como na pergunta anterior. Aí ele fala assim: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens, ou seja, uma felicidade da terra comum a todos os homens? Aí ele fala que a felicidade na terra, ela consiste em, do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então esses são os elementos que constituem a felicidade para nós que estamos na Terra. Vamos tentar desembolar essa história? A posse do necessário. Que são 919 do Livro dos Espíritos. Qual meio eficaz? Não tem jeito. Se você não se conhece, como é que você sabe o que é necessário para você? Porque o que é necessário é intrínseco a cada criatura. Eu dei o exemplo do violão aqui, vou voltar de novo nele. Para os meninos do violão, é necessário estudar 8 horas por dia. Nisso consiste a felicidade deles, porque eles entendem que aquilo é necessário para eles. Agora, como é que eu vou saber o que é de fato necessário para mim se eu não me conheço? Por isso que as pessoas são por isso que a irmã do fala isso, né? Por isso que a teoria do descartável, ela está tão em moda que a gente descarta até as pessoas. Porque a gente não sabe o que é necessário para nós. Aí a gente começa a namorar com uma pessoa, depois termina. Aí namora com o outro, termina. O namoro dura. A gente vai namorar, não dura nem um mês. Por quê? Porque a gente não sabe o que é de fato necessário para nós. O que é necessário? Quando eu falo isso de necessidade, gente, necessidade é muito pessoal mesmo. Porque quando a gente fala de necessidade, a gente fica pensando assim: então quando a pessoa fala que ela quer ter um carro, que ter um carro ela faz parte da felicidade dela aqui na Terra e tal, aí ela está sendo equivocada? Eu não sei, honestamente eu não sei. Para a felicidade daquela criatura, pode ser que ter um carro seja um elemento necessário. A felicidade é completa? Não, não é completa. É a felicidade da Terra. Mas pode ser que aquilo seja realmente necessário. Depende da pessoa se conhecer
e saber se aquilo realmente é ou não necessário. Agora, uma coisa é certa, se aquilo é necessário, a pessoa vai cuidar daquilo, a pessoa vai batalhar por aquilo, não vai medir esforços para conquistar aquilo. Isso é fato. Então, se aquilo não te move ao ponto de você se esforçar, de você se dedicar, é que provavelmente não seja necessário. Se levantar a mão? Sobre essa questão da necessidade humana, as pessoas que não se conhecem e elas tendem a querer para elas o que as outras pensam que é o melhor, né? E como um exemplo clássico disso hoje está muito comum é o celular. Os vendedores, eles vão vender os celulares e eles falam dos recursos que tem no celular. Esse celular filma, esse celular tira foto, esse celular grava voz, faz isso. Mas o essencial é o que do celular? É a ligação. Ele faz ligação, esse celular? É quase que uma pergunta. Dá vontade de perguntar. Ele faz ligação. Então, como as pessoas não se conhecem, não sabem da sua necessidade, então ela pega isso que é bombardeado na nossa cabeça pela mídia, né? E acaba pegando o desejo de outros para si. Então é um processo. O curioso, é legal assim que você está falando, que o curioso, por exemplo, no caso do celular, é que a essência do aparelho é que você consiga ligar para uma outra pessoa. Mas você compra porque ele tem uma câmera, porque ele tem um gravador, porque ele faz não sei o quê. Só que o pior de tudo, e a imbecilidade nossa, é de tamanho, que tipo assim, ele não tem a melhor câmera do mundo. A câmera do celular não é boa igual uma câmera de verdade. Então é melhor você ter um telefone e uma câmera. Mas não, você compra um telefone porque ele tem a câmera. Só que aquela não é a boa câmera. Olha, tipo, né, o gravador. Sabe? Tipo assim, não é um microfone Neumann que tem ali dentro de 10 mil reais. É um microfonezinho mais ou menos ali que vai gravar mais ou menos. Então, tipo assim, a gente compra achando que nós estamos, né? E o essencial, que é a ligação, a gente não se preocupa. Realmente é um exercício. Até na compra do celular nós podemos exercitar o autoconhecimento, né? Bom, aí nós falamos do aspecto material, que é muito difícil. É muito difícil a gente saber o que nós realmente necessitamos. E é legal que isso aí serve para tantas coisas, não só para as posses, mas para as nossas atitudes. Por exemplo, o excesso de comida. Eu preciso de comer mais, meu corpo necessita, a gente come com os olhos, né? Então são vários outros aspectos que o autoconhecimento vai fazer com que a gente paute na nossa vida, a gente vai se comportar de outra maneira. Eu preciso me divertir mais do que eu já estou me divertindo? Será que eu preciso de mais do que isso? Eu preciso de ficar isolado mais do que eu estou isolado e tudo mais? Eu falei nem dos aspectos do teste espiritual, vamos falar rapidão. Então, aí ele fala que com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. O legal do aspecto da consciência tranquila é que, bom, você se conhecendo, você sabe o que você precisa fazer para se melhorar. Então, naturalmente, a sua consciência fica tranquila. Lógico que se você executar aquilo que você se propôs a executar, né? E a fé no futuro, aí é um aspecto que está muito relacionado à questão da doutrina espírita ou das doutrinas espiritualistas. Por quê? Porque a fé no futuro, ela só será comprovada pela continuidade da vida após a morte. Como é que você vai ter fé no futuro se você acha que morreu e acabou? Não tem fé no futuro que suporte a morte. Cuidado com o imediatismo, né? Do momento atual que a gente vive. Exatamente. Aí é legal porque a relação da felicidade da vida moral, ela acaba servindo para atender as suas dúvidas no que tange a vida material. Porque uma vez que vocês têm a consciência tranquila e a fé no futuro, você acaba direcionando
os seus pensamentos a respeito da necessidade que a sua vida material apresenta para você. Então uma coisa está ligada diretamente à outra. Aí a gente está falando de reforma íntima, né? O encontro vai falar sobre reforma íntima. Gente, reforma íntima, felicidade, autoconhecimento, está tudo muito ligado. Uma coisa depende muito da outra. Né? Bom, eu gostaria de agradecer vocês. Estou deixando aí o contato. Se vocês quiserem me chamar para fazer estudo na mocidade, ou até mesmo no encontro, né? Nós estamos abertos aí. E para mim seria um prazer visitar a mocidade de vocês. A Flávia estava falando comigo, a Flávia inclusive participou desse processo meu aí com a arte, né? Ela era da artes na época que eu entrei. Hã? Né? O tanto que melhorou, né? Que era ruim demais. Né? Mas a Flávia participou desse processo, ela estava até falando comigo, a gente conseguiu encontrar. Então, o tempo hoje em dia é muito apertado, né? Então chamem na mocidade que a gente vai lá e encontra, né? Muito obrigado, a gente volta para a comissão de estudos, agradece e recomenda. Leiam os livros citados, que vocês vão se conhecer melhor.